Eu sou uma alma, mas entre os irmãos antigos já tem uma A relação. nossa igreja está cheia. Não, estou entendendo. Tem alma, mas não, meu irmão está do meu lado, eu quero saber de você não, Bezerra. Olha, vai lá buscar quando também não se jogar pra fora. a gente tem que pensar várias situações, né? Por exemplo, tem aquela questão, né, do evangelista, enquanto, assim, como é que eu posso dizer? Tem aquela pessoa que tem o cargo de evangelista, mas ela não é bem evangelista. É como, por exemplo, eu posso ter o título de pastor e não ser pastor, porque assim, na Bíblia, pastor é função, é dom, é aquela coisa assim, ou você é ou você não é. A igreja te dá o título como quem reconhece essa vocação, ou por motivos outros te dá o título. Aí é cada um com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? E Deus não me revelou nada, né? Entendeu? Até porque eu sou batista. Exatamente. Meu fogo é baixo, eu já aviso logo. Deus não me mostrou nada. E aí nesse caso, quando eu quero aprender alguma coisa, é nos estudos, entendeu? Aí nessa situação, então, por exemplo, onde eu quero chegar com isso? Às vezes, o indivíduo, ele até tem a titularidade, mas não a vocação. Tem isso. É uma coisa para pensar. Aí, às vezes, por exemplo, o indivíduo ele pode ter o título de evangelista e não ser necessariamente um evangelista. Isso pode acontecer. Mas agora, vamos partir do princípio que ele realmente é evangelista, Deus chamou, Deus deu o dom, Deus vocacionou, tudo certinho. Como a paixão dele está lá fora, então ele às vezes não vai ter muita paciência com o que está acontecendo dentro. E isso pode ser às vezes confundido com falta de amor. É como, por exemplo, o profeta. Entende? O negócio do profeta é o quê? Eu vou largar o prego. Mas o pastor é diferente. O pastor já é cuidado. Entendeu? O pastor às vezes ele está mordido, mas... meu irmão, senta aqui. Não, porque o pastor não gosta de mim. O pastor gosta só do fulano. O pastor gosta dos membros ricos. E membro rico na igreja de pobre é o seguinte: todo mundo ganha um salário. O cara que ganha 5 salários é o rico, entendeu? Aí nesse caso, o pastor não sei o que irmão, peraí, senta aí e tal. Ou então, irmão, e aí, o que aconteceu? Não viu, irmão? Pensei que o pastor não ia ligar. Que não sei o que, não sei o que. Então, não, o evangelista e o profeta não vão ter muita paciência com esse negócio. Por quê? Brincadeira, tem um monte de gente indo pro inferno, tu vai ficar de mimimi aqui, rapaz. Aí nessa brincadeira o cara da igreja fala lá, não tem amor. Pode acontecer. O caso do profeta é o seguinte: olha, assim diz o Senhor, a situação é essa e pronto, acabou. Dá teu jeito. O pastor não. O pastor, olha só, senta aqui, meu irmão, é o seguinte, olha só, eu sei que não sei o que lá, tal. Daí onde às vezes o camarada ele pensa só no título, porque se ele pensar na função, não entra. Daí onde a gente percebe que é o seguinte, por exemplo, na maioria das vezes, assim, uma coisa é o filho do pastor do igrejão, que é o seguinte: tem um monte de pastor que vai cuidando da frente de batalha, e ele é um bispo, digamos assim. Ele é pastor no título, mas na função ele é bispo. Por quê? Porque ele, assim, fulano vê isso, Beltrano vê aquilo e tal. Ele não tem contato com os carrapichos, entendeu? Então o filho desse pastor talvez até possa ser pastor, é o máximo. Agora o filho do pastor, o filho do pastor que vai de casa em casa, tá entendendo? Que é almoçado, é jantado, o nome dele tá no café da manhã dormindo, tá entendendo? O filho do pastor que tá ali, entendeu? Por exemplo, imagina, ele tem um aniversário de família para ir, mas morreu no dia do aniversário do meu tio, morreu fulano de tal. Ele não vai deixar de ir no enterro do fulano de tal para ir no aniversário do tio. Aí quando ele vai no enterro do fulano, só tá ele, o defunto, ninguém foi. Mas se ele não fosse, então o que acontece? Por exemplo, o filho desse cara, esse aí vai lutar na hora do chamado. Senhor, o Senhor não me chamou não, eu estou ouvindo alguma coisa, deve ser o remédio que eu estou tomando. Não, o Senhor não me chamou não, isso é pressão dos outros, é a igreja. E aí a igreja, o pastorzinho, aí eu, cala essa boca. Então o que acontece? Por quê? Porque ele sabe o que é o calor da batalha. Está tendo revelação?
Não, sou batista. Então, não, sou batista. Deus não me mostrou nada. Então, o que acontece? Se Deus está mostrando, é para vocês que são pentecostais. Entendeu? Entendeu? Então, eu não sei se vai perceber. Percebe? Hã? Estava encomendado? Olha aí. Ó, quem pensa assim é tradicional, hein? Aí nesse negócio, quem contou para ele, né? Então, aí... Mas aí vocês percebem que é o seguinte. Então, oxe, aí nesse caso não complica a minha vida. Aí, em relação a essa situação, eu não sei se dá para perceber que, assim, essa situação que a gente está passando é que, assim, às vezes o cara tem título, mas não exerce a função. É como, por exemplo, a gente hoje em dia tem apóstolo. Apóstolo, de acordo com o Novo Testamento, é o cara que vai, é o pioneiro, é o guerreiro, é o desbravador. O apóstolo não é o cara que fica atrás da mesa. Com todo respeito aos apóstolos das igrejas aí, mas é o seguinte, o apóstolo não é o cara que fica atrás da mesa. Quem fica atrás da mesa é o bispo. Ó, vai lá, presbítero Reginaldo, vai para não sei onde, presbítero Marcelo, vai para não sei o que lá, tá dando para entender? Aí nesse caso, perdão, seu nome? Rian, diácono Rian, vai para não sei onde, seu nome? Isaac, pastor Isaac, vai para não sei onde. Ou seja, o bispo é esse cara. Tá dando para... Não, tem nada a ver. Aí o que acontece? Aí, por exemplo... Não, porque ele é mais novo. Aí tem mais lenha para queimar. Aí nesse caso, aí por exemplo, observa só, né, como é que são as coisas assim. Aí, não, ninguém me falou nada, é hipótese. Quem tá botando pilha é ele, eu não tô não. Aí em relação a isso, e você que recebeu a pilha, eu só falei. Aí em relação a isso, observa bem como é que são as coisas, que assim, digamos, eu tô exercendo função episcopal, mas leva o título de apóstolo, né? É o que no meu livro, pastor, para quê? Eu chamo de desconfiguração ministerial. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo, ele tem o título de pastor, mas ele na prática, ele não está pastoreando em si, entende? Como o caso do evangelista. Mas tem um caso em que o evangelista, ele é realmente evangelista. Entretanto, mesmo sendo evangelista, Não é pastor. Aí o que acontece? Entende? Só que aí, ainda assim, ele precisa ser treinado para o seguinte. Olha só, meu irmão, sabe esse pessoal que você está falando isso? É esse pessoal que investe financeiramente para você ir para o campo. Então você precisa ter respeito por essas pessoas. Esse irmão pode ser chato, mas a oferta dele ajuda você a ir lá para o Nordeste. Então respeita esse pessoal. Tá dando para entender? E assim, eu não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça deles. Só estou dizendo que você tem que tratá-los com respeito. Deveria amá-los. Só que se você os amasse, eu não precisaria pedir para respeitar. Entendeu? Então assim, se não ama, que pelo menos respeite. Tá dando para entender? E aí, diante de uma situação dessa, assim, você vai contornar a situação. E de repente ele até cair a ficha. Porque quem disse que porque você tem paixão pelas almas, que você não vai ter paixão pelas almas que ficaram, né? Mas, vou seguir aqui, mas eu espero que eu tenha de alguma forma contribuído para o teu questionamento, né? Porque assim, pode parecer absurdo, mas não é natural isso, é natural. Até porque assim, de acordo com o dom que você tem, você vai ter uma perspectiva, você vai ter uma pulsação, entende? Então, isso aí... É como, por exemplo, eu preciso dosar mais a minha pregação, porque quando eu prego, eu queria muito ter aquela cara da Ana Paula Valadão. Meu irmão, não sei o que lá, e não, outro dia estou pregando, aí uma garotinha chegou para a mãe e falou assim, mamãe, ele está brigando? Gente, me deu uma dor no peito, que eu falei assim, eu não queria passar essa imagem. Tá, é mesmo? Então o que acontece? Aí outro dia, estou eu indo embora, aí o filhinho de uma irmã falou assim, pastor, por que você está bravo? Entende? Gente, isso me corta o coração, porque a minha intenção não era essa. Entende? Então, às vezes você faz, mas não é por mal. Tem a ver com quem você é. Que é claro, isso não te impede de treinar algumas coisas. Você nunca vai ser igual ao outro, mas alguma coisa você pode pelo menos dosar um pouquinho, né? Mas, vamos lá. Pastor, Oi. Então, né, resumindo, para ver se eu entendi. Então, assim, uns vão lá fora, evangeliza, eles vêm para a igreja, aí o outro tem a função de apacentar e o outro tem a função de jogar fora.
Bem, eu ia. Ainda bem que eu não cortei você, porque eu ia falar. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Mas ainda bem que eu escutei até o final, né? E aí você veio com essa. Não, mas a questão de alguém botar pra fora como é que eu posso dizer? Tem duas situações. Primeiro, que assim. Que é um dom, tá? Tem gente, né? Só não é de Deus, né? Aí acontece, não é o papai do céu, é o papai Satã. E aí nesse caso, em relação, por exemplo, a isso, tem duas situações. Tem um camarada que ele é trigo, né? Eu tenho, eu te dei essa revista, não dei? Não dei não? Então, Felipe, por favor, distribui aqui. Mas só tem 4. Que aí a prioridade seria dos que eu não vou ver semana passada. Semana que vem. Desculpa. Não vou ver, não vou ver. Não vou mesmo, né? Então, aí, dessas lições aí, tem a semana que vem eu tô levando, né? É porque eu... Leva pra mim, sexta-feira? Levo sim. É porque eu escrevi para a Convenção Batista Fluminense, para a Escola Bíblica no último trimestre de 2018. E aí tem uma lição aí que eu falo sobre crentes, né, contaminados ou salvos imaturos. Então o que acontece? Às vezes o camarada ele está na igreja, ele é até salvo, mas ele é imaturo. Ou às vezes ele é um crente que não é salvo. Ele está lá dentro, mas ele não é salvo. Então essa gente prejudica a igreja. E qual é a parte complicada? Você como pastor, você tem que ter toda uma habilidade. Por quê? Porque o cara, se ele é ímpio, travestido de crente, ou se ele é salvo, que não quer crescer, ainda assim ele tem na igreja mulher, filho, primo, pai, esposa, mãe. E se você der uma cutucada nele, você afeta 10, 20 pessoas. Se ele é aquele irmão que toca ou que canta na igreja, que os irmãos ficam arrepiados, você mexeu nele, você mexeu em 50 pessoas. Aí alguém vai dizer, mas Jesus não estava dentro de denominação. João Batista não estava em ordem de pastores, João Batista não estava em convenção. Eles eram livres. Então eles largavam o prédio e ficavam por isso mesmo. A gente não. Explicação. Está dando para entender? Pastor é uma coisa e evangelista é outra. João Batista, ele fala raça de vinho. Depois ele embora porque para que estava pregando. Deu para entender? Ele não tinha cuidado de cuidar da casal depois. Ele ia só pregar. O evangelista é a pessoa pregar. Entende? E você tem. Eu vou disciplinar. Entende? Até porque quer solução melhor do que isso para o problema dos outros, né? Então, e aí nesse caso, assim, é importante a gente ter essa ideia, né? Para a gente poder ir caminhando, assim, olha, tudo bem, esse irmão está dando dor de cabeça, mas eu tenho que pensar numa estratégia. Não é só falar assim, senta lá. Não pode ser porque Tá dando para ainda mais se você está começando. Por exemplo, imagina a situação, olha só, você saiu daqui e vai começar a pastorear uma igreja lá no interior de São Paulo. Aqui, você é o cara, todo mundo te conhece. Pastor Reginaldo, não sei o que, não sei o que. Lá não, você está chegando no final da fila. Aí, mas porque o pastor Genésio, ele fazia assim. Pastor Genésio fazia assado. Tá entendendo? E aí o que acontece? Aí você chega lá. Baixa a lenta. Não. Aí o que acontece? Quem é você? Você chegou ontem, foi ordenado outro dia. Tá dando para entender? Então, esse tipo de situação. Por quê? Você vai pro interior de São Paulo? Tá indo para São Paulo? Que bênção! Eu queria ir para São Paulo. Aí nesse caso, né? Nessa situação. Não, sou batista. Aí nesse caso, por exemplo, nessa situação, acabou que como a gente não falou de discipulado, se eu começar falando de discipulado, até pra gente...